20 minutos, tá 2-0 para o Atlético Goianiense e o pior, o resultado justo, se bobear vem mais. Olha o que virou o Corinthians, meu Deus do céu. Começando mais uns 60 segundos no Benja, o Corinthians perdeu para o Atlético Goianiense de novo, né? O Corinthians virou freguês do Atlético Goianiense, perdeu domingo na Neoquímica Arena por 1-0 pelo Brasileirão justo, perdeu hoje pela Copa do Brasil 2-0 injusto, também na Neoquímica Arena, porque era para ter sido uns 4-0 para o Atlético Goianiense, e para reverter o resultado lá só por um milagre, porque o time do Atlético Goianiense é muito melhor que o time do Corinthians. Silvinho está chegando agora, mas escalou mal o time e voltou para o segundo tempo sem fazer uma alteração. Das duas, uma, ou ele gostou do que ele viu, ou ele sabe que ele não tem elenco. Do meio de campo para frente, o Corinthians precisa contratar pelo menos 4 ou 5 jogadores. Esse time do jeito que está, briga para não cair. E se não cair esse ano, é um milagre. O Fagner nervoso, descontrolado, o Fagner pediu para ser expulso. Resumindo, o time do Corinthians é muito ruim. Só um milagre esse ano. Digamos assim, de ruptura, de mudança. Aí eu pergunto, Geode, de repente, não foram técnicos que de cara ousaram demais pela qualidade técnica do elenco do Corinthians? De repente não caberia... Eu acho que o Silvinho tem tudo para ser um ótimo técnico, tem boas ideias e para melhorar o time do Corinthians, né? A médio e longo prazo. Mas talvez, Jean, num primeiro momento, a fórmula mais sensata, mais correta, talvez não fosse chegar, fechar a casa, ser pragmático e aos poucos, com o passar dos treinos, com o passar de semanas, de alguns meses, aí sim implementar aquilo que ele considera ideal. E repito, eu acho que o que ele considera ideal pode fazer e muito bem ao Corinthians, mas não depois de 2 jogos, depois de 3, 4 treinos. Pois é, Paulo, boa noite para você, boa noite para os companheiros, para os fãs de esportes. Claro, assim, ressalva antes de comentar aqui, eu vou defender o direito do Silvinho de colocar em prática as suas ideias, né? De fazer aquilo que ele julga melhor para o Corinthians. Mas, sinceramente, a impressão que dá é que ele ignorou absolutamente tudo o que aconteceu na temporada até aqui. Coisas que não estavam sob o comando dele, não era ele que decidia, mas certamente eu imagino que o Silvinho assistiu todos os jogos, ou quase todos os jogos do Corinthians nesta temporada, até que ele assumisse a equipe. E ele me parece que vai ignorando tudo que ele viu ali. Ele quer recomeçar do zero. Eu acho que até na comparação com o Thiago teve mais tempo. O Thiago começou uma temporada trabalhando pelo Corinthians. Aliás, fez questão de iniciar uma temporada pelo Corinthians. Então acho que era normal no caso do Thiago que ele tentasse começar pelas suas ideias. Mas sem dúvida alguma, até pela evolução que houve sim no Corinthians, quando algumas mudanças aconteceram sob o comando do Wagner Mancini, eu acho, e já falei isso no fim de semana, sempre respeitando o direito do Silvinho de fazer o que ele julga melhor, mas eu acho que ele deveria ter levado em consideração as mudanças feitas pelo Mancini e que tinham surtido efeito positivo na equipe. Do que eu estou falando? Estou falando principalmente do esquema com os 3 zagueiros, porque a gente já falou muito que o Corinthians ganha força pelos lados, ganha profundidade pelos lados quando tem o Fagner e o Piton mais dedicados ao ataque do que à defesa. Estou falando da própria utilização do João Vitor, que vinha muito bem jogando na linha dos 3 zagueiros e de repente ele vai para o banco para o Gil voltar a ser titular. Essa é uma outra mudança que não me parece levar em consideração tudo o que aconteceu na temporada até aqui. Então é claro que é chato, depois de 1 ou 2 jogos, a gente começar a criticar até de certa forma com veemência as decisões do técnico, mas é que são complicadas de entender as decisões para quem viu tudo que o Corinthians tinha feito até aqui, ou pouco que o Corinthians tinha feito até aqui. Se houve um momento em que a gente vislumbrou uma evolução, vislumbrou uma melhora, foi na mudança do esquema tático, foi na entrada do João Vitor na zaga, e aí de repente essas pequenas evoluções que o Corinthians tinha tido, elas não estão mais em prática, e o resultado a gente está vendo. É um modelo de jogo completamente diferente. Hoje, assim como no fim de semana, o Corinthians sofre seus gols, né, tentando marcar muito alto e ainda sem saber
fazer direito isso, não conseguindo na hora que perde a bola recompor, não consegue nem marcar alto lá na frente para roubar a bola, e quando perde essa bola também, quando está com a posse dela e perde essa bola, tem muita dificuldade para recompor. Hoje, se o Ronald não sai no primeiro tempo, não sei se o resultado não teria sido pior. Então, a gente tem que levar em consideração tudo que o Corinthians fez até aqui para avaliar as decisões do Silvinho. E sob esse aspecto, sob esse prisma, de fato, é difícil compreender, embora eu entenda e acho que ele tenha o direito de tentar impor as suas ideias. Aí é o ônus de você trocar um técnico às vésperas do momento mais importante da temporada, que são, né, as partidas, o início do Campeonato Brasileiro e as partidas da Copa do Brasil. Professor Celso Zelt, prazer tê-lo conosco. Boa noite. Boa noite, Paulo Andrade, companheiros, fãs do esporte. Olha, a favor do Silvinho, a gente pode analisar que isso é um processo. Se isso é um processo, o processo implica algumas idas e vindas e algumas mudanças, que na minha opinião tem que ser imediatas. O direito de cada um termina quando começa o direito do outro. Eu quero dizer que o direito autoral do técnico termina quando esse direito autoral começa a prejudicar o objetivo final, que é o clube, que é o trabalho, que é o time de futebol, se haver melhor do que o Corinthians tem jogado nas últimas partidas. Acho que não é nenhuma caixa preta, nenhuma caixa de Pandora, nenhuma surpresa saber que o Corinthians perderia profundidade se o Fagner não apoiar como apoiava no esquema anterior. Não é nenhuma surpresa que o Piton é um jogador mais eficiente no 3-5-2 do que na linha de 4. É só você analisar o trabalho anterior do Mancini, como ele trabalhava com o Piton e como ele trabalhava com o Fábio Santos. Não é nenhuma surpresa que o garoto Raul Gustavo, embora voluntarioso, esteja jogando menos que o João Vitor. Eu nem estou falando da questão do Gil. Não é nenhuma surpresa que, já que a escalação com o centroavante flutuante, com o falso 9, seja lá como você quiser chamar isso, não está funcionando, e o Jô entra numa altura do jogo já depois dos 40 do segundo tempo. Então o Silvinho, nesse começo de trabalho, ele me parece muito preso às suas ideias originais. Ele tinha que partir de alguma coisa. E eu acho também que se comprometeu demais em uma resposta na coletiva, em que deixou clara uma certa resistência em relação ao 3-5-2, que era o pouco que tinha funcionado nesse Corinthians. A gente costuma falar em tese, se um time jogar contra o outro 3 vezes, vai ganhar 2 ou vai ganhar as 3. Entre Corinthians e Atlético Goianiense, nós tivemos a chance, já tivemos a chance, independentemente do que o Corinthians fizer na terceira partida, ele já perdeu 2, e as 2 em casa. Nós já tivemos a chance de ver quem hoje, entre essas 2 equipes, é uma equipe mais bem estruturada. O que, do ponto de vista nem da Copa do Brasil, eu digo do Campeonato Brasileiro, é muito preocupante, porque o Atlético Goianiense é, nessa saída, um dos times que disputam o mesmo campeonato do Corinthians, o da zona intermediária, para se afastar da zona de rebaixamento. Concordo com os companheiros, o jogo de hoje muito pior. Se o jogo do domingo poderia ter terminado 1-1, com um pouco mais de sorte do Vital na cobrança e no rebote do pênalti, hoje poderia ter terminado 3-0. E eu não me refiro só ao primeiro tempo, não. Eu me refiro àquela altura perto dos 35, em que o Corinthians só não tomou o terceiro gol por causa de uma grande defesa do Cássio no chute do Pablo Diego, e na sequência o Lucão manda uma bola de cabeça, meio de ombro no travessão. Então foi um desenvolvimento de jogo muito discrepante em relação às 2 equipes. Um time sabia direitinho o que tinha que fazer. O outro, o Corinthians, começou naqueles 10 minutos de mais posse, tentando envolver o adversário, mas depois se perdeu. Juntou a fome com a vontade de comer. Se o Atlético é um time que contra-ataca bem, que enfia bem bolas da maneira como fez 3 gols do Corinthians nos últimos jogos, o Corinthians é também um time que dá essa possibilidade, ao não fazer a recomposição da maneira correta, ao dar muito espaço, principalmente dos volantes, nas 2 partidas isso aconteceu pelo mesmo lado do campo. Enfim, eu prefiro acreditar que o trabalho do Silvinho começa agora, a partir desses erros
que tem que ser vistos. Alguma coisa ele precisa fazer. Está na hora também dele agir como técnico, já que como elenco, a gente sabe, é um elenco, alguns preferem chamar de limitado, eu prefiro chamar de desequilibrado. Eu acho que é um elenco desequilibrado e aí já é uma droga que vem malhada diante do Silvinho. O Wagner Mancini, quando ele monta a linha de 5, ele faz um esquema que protege a equipe. Porque além de ele aproveitar as virtudes do time, ele coloca ali, por exemplo, Gabriel e Ramiro como volantes, ganha bastante pegada, o time não tinha pegada antes ali com a linha de 4, né, e com outros volantes. Hoje, por exemplo, o Silvinho quis colocar o Camacho, um jogador que, para construção, não é um grande marcador, ali como primeiro, né? Então o Ramiro fazendo um volante que, quando o time tem a bola do lado esquerdo, abre totalmente pelo lado direito para tentar surpreender o adversário, porque o jogo de hoje é baseado em triangulações, né? Então ele tem, por exemplo, na esquerda o Piton avança e triangula com o Arauz e com o Matheus Vital. Nisso o Luan entra como centroavante, o Mosquito também, e o Ramiro abre do outro lado para tentar alargar o sistema de marcação adversário e ter uma possibilidade de inversão de bola ou de bola invertida com ele entrando por trás, né? E o mesmo acontece do lado direito, aí quem faz é o Gustavo junto com o Ramiro e o Fagner, o Luan entra na área como se fosse o centroavante e o Arauz como o segundo jogador ali, né? E o Matheus Vital pode entrar por trás. Só que essas movimentações são movimentações complexas. Para o time conseguir fazer isso com velocidade, cada jogador, quando o outro pega a bola, ou até antes do outro pegar a bola, ele já tem que se apresentar para o passe. Então tem que ser aqui, 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 tudo muito rápido, tudo construído com uma dinâmica muito intensa e com muita harmonia. Isso leva bastante tempo para fazer. O que o Mancini fez? O Mancini tentou fazer isso por muito tempo. Não do jeito que o Silvinho faz, porque a movimentação que o Silvinho pede para os jogadores, a que o time tenta fazer, ela é mais inteligente do que a que era pedida pelo Mancini. Só que do outro jeito, ele reforça com o trio de zaga, ele tem cobertura para o avanço do Fagner, e não tenho a menor dúvida que se o Fagner ocupar do meio campo para frente a faixa que o Ramiro ocupou hoje, ele vai construir mais que o Ramiro, ele dá mais liberdade para o ala pela esquerda, ele facilita para o Luan, porque o Luan, em vez de ser o jogador mais avançado, né, que vai entrar na área, ele vai ter alguém à frente dele para chegar de frente finalizando, como o Luan uma ou outra vez joga melhor. Então, me parece que, em princípio, até ele conseguir desenvolver as virtudes dos jogadores, melhorar os seus jogadores, ele está brigando, o Silvinho, com a qualidade do elenco que tem. Ele está supervalorizando o elenco e ele está tratando os jogadores como se eles pudessem fazer, em um curto espaço de tempo, aquilo que eles nunca fizeram na sua vida como jogador de futebol. Nenhum deles conseguiu fazer. Não podem dar agora, né? Então é uma coisa um pouco arriscada para esse início. Ela até pode dar certo, e se der certo, será ótima. Mas eu não consigo ver isso funcionando, a não ser que aconteça uma daquelas alquimias do futebol, e às vezes o time dá certo rapidamente, tem química entre os jogadores, a coisa acontece, mas isso não é uma coisa que está sob o controle de nenhum técnico. Eu não vejo isso funcionando no curto prazo. Só que os jogos que o Corinthians terá pela frente exigem resultados no curto prazo. Nem que não sejam resultados ótimos, pelo menos razoáveis. Que não deixem o time em situação difícil no Brasileiro, que conseguisse avançar na Copa do Brasil ou ser competitivo. Quer dizer, eu acho que a gente, como disse o Jean, a gente não pode falar o técnico não serve. Ao contrário, o Silvinho é um cara com boas ideias, com ótimo potencial. Só que a gente acha que pode criticar essas primeiras decisões, porque nós discordamos dela, ou eu discordo delas. Se alguém não concorda, pode falar aqui. Então, eu acho que ele não está num bom caminho no início. Mas eu acho assim, o Silvinho só tem que lembrar que ele teve um início muito breve no Lyon, um início que durou 11 jogos, e depois de 11 jogos ele acabou sendo demitido, e ele tem que lembrar que ele está no Brasil. E isso não é bom para técnico nenhum. Estar no Brasil significa uma pressão totalmente insana, uma pressão fora do comum, Repito, eu vou insistir aqui sempre. O Cuca, com 10 jogos, tinha gente pedindo a demissão dele no Atlético. O Cuca, um técnico que a gente já sabe, né, o tamanho que tem, o potencial que tem, um cara já formado e tudo mais. Então, acho que o Silvinho tem que pensar um pouco nele também, porque é uma loucura. Você começa a correr risco muito rapidamente. Eu odeio falar isso porque, repito, eu acho que ele tem que ter todo o direito de implementar o seu trabalho, de fazer o que ele julga melhor para o Corinthians. Ele acabou de chegar e ele tem que ter esse direito.
mas ele precisa considerar o contexto no qual ele está inserido, a insanidade que costuma cercar o trabalho de qualquer treinador e também o fato dele ter começado a sua experiência como técnico com uma passagem muito breve de apenas 11 jogos no Lyon. Ele precisa ser talvez mais pragmático, né? E tentar talvez fazer as coisas aos poucos, fazer mais lentamente. É um contexto complicado também porque é o que a gente sempre fala, treinar, então não vai conseguir escalar um time e ir treinando, né, para buscar o modelo ideal de jogo que ele julga necessário. Mas ele tem que pensar também de maneira pragmática porque ele está no Brasil. A questão agora é que talvez em pouquíssimo tempo o Silvinho, a comissão técnica dele, pessoas competentes que trabalham com ele, os jogadores do Corinthians entrarão naquela zona em que o risco começa a ficar claro no Campeonato Brasileiro por causa de desempenho de uma amostra pequena, mas com as pessoas já fazendo uma projeção que é preocupante. Isto versus a força das convicções dele e aquilo que ele acredita que vai acontecer com o time num tempo que ninguém pode dizer qual é. Então, se no Campeonato Brasileiro o Corinthians começar a frequentar a parte da tabela em que está agora após uma rodada, e isso é ridículo